A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas, e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dais testemunho de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade, que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade, de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que descestes sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que aparecestes sobre os discípulos, sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuís os vossos dons a cada um segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito de luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Por vossa descida sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós vos rogamos, escutai-nos.
a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós, que sois o Espírito de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que tenhamos cuidados de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo o Espírito. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os Espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão. Nós vos rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano. Nós vos rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, Ele nos preserve ainda de todos os males. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, a Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem amado, de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase,
Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que expirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar de meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago de minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. 27º dia. Jesus em casa de Maria. Constitui tão grande maravilha o dilatado espaço que Jesus reservou à sua mãe, que o devemos considerar a fim de conhecer melhor a Jesus e suas divinas intenções. Meditaremos a vida oculta do Salvador em casa de Maria, ponderando as riquezas deste lar, a obediência de um Deus a Nossa Senhora, os divinos progressos da sabedoria encarnada junto à Mãe Puríssima. Vejo a Jesus, adorável criança, junto a Maria, que trabalha na casa de Nazaré. Esposo feliz da Virgem Castíssima, São José, padroeiro das almas interiores, ensinai-nos a profundeza das lições que pudestes aprender na intimidade de Jesus e de Maria. Primeiro ponto: riquezas da casa de Maria. Na casa de Maria está toda a glória e toda a riqueza, porque ela possui Jesus, o Verbo encarnado, a melhor joia da criação. Se vivêramos naquele sacrário de todas as virtudes, mas o podemos fazer em espírito, quando em nosso lar temos a imagem, o amor, o recolhimento e as virtudes de Maria, e pois o seu fruto, nosso Senhor Jesus Cristo. Os predestinados amam viver nesta casa, em companhia de sua mãe. Quer dizer que se comprazem no retiro, fazem vida interior, dedicam-se à oração, sempre a exemplo e em companhia de Nossa Senhora, cuja glória está dentro. Quem, pois, quer viver com Jesus na casa de Maria, há de amar o escondimento e a vida oculta. Não há de procurar a vida superficial e frívola dos que tudo querem ver, a todos mostrar-se, viver das 1001 inutilidades que a seus olhos, todavia, assumem importância tão capital. A vida de Maria, a Jesus nos ensinam a esconder-nos do mundo e a refugiar-nos em Deus. Aqui está a verdadeira eficiência, a única fecundidade na vida espiritual. Segundo ponto, a obediência de Jesus na casa de Maria. A sabedoria infinita, que tinha imenso desejo de glorificar ao Pai e salvar os homens, não encontrou para isso caminho mais curto e mais perfeito do que submeter-se em todas as coisas à Santíssima Virgem. Não apenas durante os 8
10 ou 15 primeiros anos da vida, como o fazem os outros meninos, senão durante 30 anos. E deu mais glória a Deus Pai por todo este tempo de submissão a Nossa Senhora, do que se os empregara a fazer prodígios e a pregar por toda a terra e converter todos os homens. Ó, quão altamente glorificamos a Deus, submetendo-nos a Maria, a exemplo de Jesus. Tendo ante os olhos tão claro exemplo, seremos tão insensatos que creiamos achar outro meio mais apto a glorificar a Deus que submeter-nos a Maria, a exemplo do seu filho? Os escravos de amor a Maria, por mais que façam no exterior, muito mais é o que realizam em seu interior, na companhia de Nossa Senhora, porque ali trabalham na obra da sua perfeição. Aqui, comparadas todas mais atividades, não são mais que brinquedos de criança. Imitemos de coração a obediência de Jesus, tão larga, tão humilde, tão própria a redimir-nos da primeira desobediência pecaminosa. Adão fez a vontade de Eva, pecadora, e nos perdeu. Mas Jesus obedece a Maria Santíssima e nos salva divinamente. Não imitemos o primeiro pai, obediente a Eva. Sejamos como Jesus, filhos de Maria. Terceiro ponto. Divinos progressos de Jesus na casa de Maria. Além da ciência de visão, que pela união hipostática lhe competia, além da ciência infusa, nele melhor que a concedida aos anjos e bem-aventurados, Jesus, o Verbo encarnado, tinha também a ciência comum, experimental. Ele crescia nessa ciência sob os olhos de Maria. Manifestava igualmente mais e mais de acordo com o desenvolvimento de sua idade, o seu saber divino na casa de Maria. Quanto progresso faremos nós também, filhos e escravos de amor de Nossa Senhora, se a imitação de Jesus vivermos em casa de Maria, pois ela nos obterá a ciência experimental de Deus, fazendo-nos participar da divina sabedoria que lhe pertence e se quer dar mediante o seu coração imaculado. Manifestaremos também nosso adiantamento em Maria. Os jovens logo chegam a anciãos em luz, santidade, experiência e sabedoria, e em poucos anos alcançam a plenitude de Jesus Cristo. Jesus tanto tempo ficou com sua mãe para dela fazer o molde dos predestinados. Busquemo-la, pois. Não esqueçamos, porém, que não se lança ao molde senão aquilo que está bem fundido e líquido. Quer dizer que é necessário destruir e fundir em nós o velho Adão, para que possamos resultar no novo, saído do molde de Maria, à semelhança do seu primogênito Jesus. Jesus, quão amável este vosso tabernáculo, Maria, que ditoso o homem que mora em casa de Maria, onde vós primeiro quisestes morar. Nesta casa de bênçãos, recebe de vós socorro aquele que determinou em seu coração ascensões de todas as virtudes, para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Maria, mãe, cada vez mais amada de meu coração, divino molde dos eleitos, quero viver em vós, hoje, toda a minha vida, minha eternidade, doce casa do meu coração, de meus afetos, de minhas esperanças, de minha recompensa,
do meu paraíso. Esta é a verdadeira casa de Deus e a porta do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E depois de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a sua casa, sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e se fortificava, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E seus pais iam todos os anos a Jerusalém, no dia solene da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, indo eles a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, acabados os dias da festa, ao voltarem para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o advertissem. E crendo que viesse com os da comitiva, caminharam um dia, e depois o buscaram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém a procurá-lo. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, entre os doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam pasmavam da sua inteligência e de suas respostas. E quando o ouviram, se admiraram. E sua mãe lhe disse: Filho, por que procedesses assim conosco? Eis que teu pai e eu te buscávamos aflitos. E ele lhes respondeu: Para que me buscáveis? Não sabeis que importa ocupar-me das coisas de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes disse. E desceu com eles e foi a Nazaré, e lhes era submisso. E sua mãe conservava todas essas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da imitação de Cristo. Jesus, divino amigo. Sem amigo não viverás ditoso, e se não for Jesus, teu especialíssimo amigo, estarás muito triste e desamparado. Logo obras loucamente, se em algum outro confias e te alegras, antes ter o mundo todo por contrário que ofender Jesus. Sobre todos os teus amigos, seja, pois, Jesus singularmente amado. Ama a todos por amor de Jesus e a Jesus por si mesmo. Só Jesus Cristo deve ser amado singularmente, porque Ele só é verdadeiro e fidelíssimo, mais que todos os amigos. Por amor dele e nele, deves amar assim amigos como inimigos, e rogar por todos para que o conheçam e amem. Nunca desejes ser louvado nem amado singularmente, porque isso só pertence a Deus, que não tem igual. Nem queiras que alguém se ocupe de ti em seu coração, nem tu te ocupes do amor de alguém, mas só reine Jesus em teu coração e no de todos os homens virtuosos. Sê puro e livre no teu interior, sem embaraço de criatura alguma. É mister despojar-te de tudo e ofereceres a Deus um coração puro, se queres descansar e ver quão suave é o Senhor. E na verdade nunca isto conseguirás se não fores prevenido e ajudado de sua graça, de modo que, deixado tudo o mais, com ele só estejas unido. Pois quando
vem a graça de Deus ao homem, então pode tudo. E quando ela o desampara, logo fica pobre e fraco, e como abandonado aos castigos. Porém, ainda neste estado, não deve desfalecer nem desesperar, antes conformar-se com a vontade de Deus e sofrer com ânimo igual, por amor de Jesus Cristo, tudo o que lhe suceder, porque depois do inverno vem o verão, a noite sucede o dia, e depois da tempestade vem a bonança. Meditação de Montfort. Maria, nossa mãe. Deus Pai quer sempre ter filhos por intermédio de Maria, até o fim do mundo. E lhe diz estas palavras: habitai em Jacó, isto é, fazei morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do demônio, figurados por Esaú. Assim como, segundo a ordem natural, as crianças têm pai e mãe, também na ordem da graça, os verdadeiros filhos de Deus, predestinados, têm a Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem a Maria por mãe, não tem a Deus por pai. Por isso é que os réprobos, como todos os que desprezam a Santíssima Virgem, não têm a Deus por pai, embora se vangloriem de tê-lo, visto não haverem a Maria por mãe, pois se a tivessem por mãe, haviam de amá-la e honrá-la como um verdadeiro e bom filho, naturalmente ama e honra sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais certo e infalível que há para distinguir um réprobo de um predestinado é que o réprobo trata a Santíssima Virgem com indiferença e desprezo. Outro, sim, procura com suas palavras e exemplos diminuir as claras ou as ocultas, o amor e o culto que se deve atribuir a Maria. E algumas vezes, sob falazes pretextos, Deus não mandou que Maria fizesse nele sua morada, porque é outro Esaú. Deus Filho quer formar-se, por assim dizer, encarnar-se cotidianamente em seus membros, por intermédio de sua mãe, e lhe diz: Israel é vossa herança. Como se dissera: Deus, meu Pai, deu-me como herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. A uns conduzirei com o cajado de ouro, a outros com o ferro e a vara. De uns serei amigo e advogado, dos outros vingador, e de todos juiz. Porém vós, minha cara mãe, sereis herdeira, possuidora somente dos predestinados, cuja figura é Israel, e como sua boa mãe, vós os gerareis e educareis, e como sua soberana os conduzireis, governareis e defendereis. E demais, sendo Jesus o fruto de Maria, como o céu e a terra lhe repetem 1000 vezes cada dia, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É indubitável que para todos quantos o possuem, é também verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, do mesmo modo que para o mundo em geral, assim, pois, se algum fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode ousadamente dizer: sou sumamente grato a Maria. O que possuo é seu fruto, e seu fruto. E sem ela jamais o possuiria. E pode-se aplicar a Nossa Senhora com mais razão de ser do que São Paulo aplicava a si mesmo as seguintes palavras: dou à luz todos os dias os filhos de Deus,
até que Jesus Cristo, meu Filho, seja neles formado na plenitude de sua idade. Santo Agostinho, excedendo-se a si mesmo, e a quanto acabo de dizer, afirma que todos os predestinados a fim de serem conformes à imagem do Filho de Deus vivem neste mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, alimentados, mantidos e desenvolvidos por esta boa mãe, até que depois da morte, que é propriamente o dia do nascimento, como a Igreja chama a morte dos justos, ela os dá à luz para a glória. Ó mistério de graça, desconhecido dos réprobos e pouco conhecido dos predestinados. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos e lhe diz: lançai as raízes de todas as virtudes em meus escolhidos, a fim de que vão crescendo de virtude em virtude e de graça em graça. Encontrei em vós tanto comprazimento quando visíveis na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-vos na terra, sem que cesseis de habitar o céu. Reproduzi-vos assim em meus eleitos. Veja eu neles com gosto as raízes de vossa fé invencível, de vossa profunda humildade, de vossa mortificação universal, de vossa inabalável esperança e de todas as vossas virtudes. Vós sois sempre minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Dê-me vossa fé, almas fiéis, vossa pureza, virgens, vossa fecundidade, escolhidos e templos. Quando Maria desenvolveu suas raízes em uma alma, produz maravilhas de graça que só ela pode produzir. Coração materno de Maria. Na criação, Deus realizou a maravilha das maravilhas, que é um coração de mãe, e colocou ali um amor profundo, obstinado, quase irracional. Um amor pronto a todos os sacrifícios e a todas as renúncias, e todas as predileções. Que seria de nós, pobres e débeis que somos, se sobre nós, nossos anos de incapacidade e de miséria, não se inclinasse alguém feito de propósito para nos amar? Se não trouxéssemos no sangue a certeza de que somos muito preciosos para alguém? Recorrer à mãe é instinto vital. É o primeiro grito da criança no berço. É a última invocação do ferido em seu leito de morte. Deus não quis que a vida sobrenatural fosse menos humana que a vida natural, mas ao contrário, nem desejou que os homens adotados por Ele, no seu Filho, fossem como órfãos. E fez Nossa Senhora. Se Ele é capaz de infundir no coração das mães comuns autênticas maravilhas de ternura, que há de estocar no coração da mãe por excelência? Realmente o amor de Maria a seu filho e a nós, filhos adotivos, em certa maneira deve igualar-se ao amor do Pai. Serão excessos milagres de afeto e doçura, algo misterioso como a vida da graça aqui corresponde, e como a encarnação que é a sua razão de existência. O mistério único da encarnação ostenta sua universalidade, dando aos homens como mãe, em maternidade sobrenatural, a própria Mãe de Deus. Há um aspecto da encarnação
a redenção passiva, que não se pode realizar no próprio Jesus, mas que se realiza em sua mãe. E para a glória do Cristo, deve atuar-se nela totalmente, e é o mistério da Imaculada Conceição. Analogamente, há outro mistério da caridade de Cristo, que não pode se manifestar no Senhor, mas que deve aparecer em sua mãe e exigir uma total abrangência. É o mistério do amor materno. Não julguemos que se trata de uma egoística ternura de mãe, uma afetuosidade que faz sombra ao amor paterno. No cristianismo, nada há além de Deus e Cristo. Tudo provém daqui e tudo para aqui se dirige. A bondade que se manifesta em Maria pertence toda a Jesus Cristo. Com a bondade infinita que se manifesta em Cristo, toda a caridade criada que aparece na humanidade de Cristo é ainda pouco, porque é uma realidade finita. De modo análogo, em comparação com o amor de Cristo, todo o amor que se manifesta em Nossa Senhora é ainda pouco, porque é reflexo da caridade criada de Jesus. Mas este reflexo é tão maravilhosamente adequado à realidade humana e tão revelador que, de fato, no plano providencial, é um aspecto do amor de Cristo que os homens enxergam claramente, apenas olhando para a Mãe Santíssima. Assim como há uma faceta do amor de Deus que os homens veem claramente só olhando para o homem-Deus. Mas se contemplarmos bem a Nossa Senhora, em definitivo, veremos somente Jesus Cristo e somente Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Maria, assim como a Igreja, apenas conduz mais diretamente e com mais segurança a Deus o dom de nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do apóstolo Paulo, do glorioso São José, de São Pio de Pietreutina, de São Luís Maria Grimond de Montfort, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.